Olá, eu sou Rafaela Oliveira e vamos fazer agora a nossa parte 2 do nosso vídeo, em que nós estamos estudando os fundamentos antropológicos e sociológicos, tá bom? Bom, a antropologia, ela não nasce ciência, né? Ela não vira ciência de uma hora para outra. Ela vai ter o seu processo pré-histórico, em que surge em 1500 na descoberta do Brasil. Mas antes da gente estudar essa parte pré-histórica da antropologia, vamos estudar primeiramente as duas grandes áreas que denomina cada ramo da antropologia em seu foco de atuação. Nós temos a antropologia física ou a biológica, né, que damos nome de antropologia física ou biológica, e a antropologia cultural ou social. Como o próprio nome já diz, a antropologia física e a biológica, ela estuda o quê? Ela estuda, né, os aspectos genéticos e biológicos, né, do homem. Ela tenta desvendar as diferenças étnicas, as diferenças raciais, né? A origem e a evolução da humanidade. E a antropologia cultural ou social, ela já diz aí, é o desenvolvimento das sociedades humanas. Ela vai estudar a organização social, a política, a cultura, tá? Bem como os comportamentos, a origem de sua realização, seus costumes e seus símbolos. Então, vai estudar cultura, comportamento, a origem de seus costumes, seus símbolos, né? Então, é isso, tá? Então, como é que eles estudam isso? Como é que os antropólogos estudam, né? Isso, eles estudam através de cartas, de poesias, né? De canções, de mitos, de lendas, que eles pegam, né? De uma sociedade antiga para poder estudar, ler, desvendar mistérios, né? Como também, não só esses que eu falei, mas também como documentos, como desenhos, provérbios, tá? Bom, ainda temos a arqueologia. A arqueologia, ela é uma ciência, né, que vai auxiliar, né, em relação às condições de existência de uma sociedade desaparecida, em que hoje não existe mais, mas antes existia. Então, a arqueologia a gente vai estudar aquela sociedade que hoje não existe mais, as suas condições de existência, tá? Ela é como uma ciência auxiliar, tá bom? Bom, além disso, nós temos para o antropólogo Claudio Lévi-Strauss, tá? Ele diz que o conhecimento antropológico passa necessariamente por duas fases que antecedem. Então, antes da antropologia, nós temos duas fases que lhe antecedem, que é a etnologia e a etnografia. Para diferenciar é simples, tá? A etnografia, certo? Ela corresponde aos trabalhos de campo, aos primeiros estágios da pesquisa, tá? Como a observação e descrição. Então, no caso, um resumo simples da etnografia é observar, é analisar, certo? Tá? Extraindo daí conclusões. Então, ele vai observar uma sociedade, tá? Vai analisar a sociedade e dentro do que ele observou, ele vai tirar a conclusão, tá? Certo. E a etnologia é um primeiro passo em direção à síntese, que, em outras palavras, é o estudo analítico e comparativo das culturas. Então, o que é que ele vai fazer? Dentro dos documentos, dos fatos da etnografia, ele vai pegar esses documentos, esses fatos, e vai comparar umas às outras dentro da sua cultura. Então, ele vai buscar, certo? Estudar os fatos e documentos levantados pela etnografia, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas, certo? Bom, e a antropologia vai ser o último estágio, tá, desse processo, que seria a conclusão geral, tá? O conhecimento construído, tá? Bom, agora vamos para a fase pré-histórica. Por que fase pré-histórica? Por quê? Quem deu esse nome? Então, quem deu esse nome foi Lamplantini. Ele chamou de fase pré-histórica, a fase em que está surgindo na antropologia. Não era uma ciência a antropologia, não tinha esse nome, é a antropologia, tá? Mas antes de se tornar uma ciência, nós tínhamos a fase pré-histórica, para depois tirar a conclusão de que, isso aqui é antropologia, entendeu? Então, sinceramente, essa fase pré-histórica vai surgir em 1500, na descoberta do Brasil, certo? Desculpa que eu tô meio gripada, mas estou aqui, tô ajudando. Bom, então, em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chegou ao Brasil, tá? Com sua esquadra, e chegou com um escrivão que foi Pero Vaz de Caminha. Vocês devem ter visto isso na literatura brasileira, tá? Bom, Pero Vaz de Caminha chegou à terra de Santa Cruz com uma espécie de registro,
uma espécie que na carta ele dizia como as pessoas eram, como eles viviam, como eles se alimentavam, como eles se comportavam, como se vestiam, certo? Era uma espécie de registro etnográfico, que foi o que nós vimos, que eles vão observar, vão relatar, né? Eles observam, analisam e descrevem, né? Extraindo conclusões, né? No meio de um caso. Só que na época não existia esse nome etnografia. Hoje, para nós, sabemos que isso que ocorreu é etnografia, é um registro etnográfico, certo? Mas na época não tinha isso de registro etnográfico, certo? Bom, esses registros, eles eram levados para a Europa e os estudiosos, né, eles pegavam essas cartas como uma espécie de documentos e começavam a estudar, né? Eles diziam que essas pessoas eram consideradas sociedades não civilizadas ou até mesmo bárbaras ou até mesmo selvagens, tá? Então, esses documentos nós consideramos como a primeira fase, né, como as primeiras fontes, né, dessa sociedade dita como primitiva. Então, a primeira fonte, certo, era essas cartas. Essas cartas, né, no caso, tinham o objetivo de quê? De entender a diversidade cultural, tá, desses homens na sociedade primitiva. Bom, essa antropologia se chamava de gabinete. Por que gabinete? Porque o antropólogo, ele recebia esses relatos através, certo, de missionários e viajantes que pegavam e começavam a entender. Eles pegavam esses relatos, começavam a entender, né, e compreender essa sociedade. Então, o objetivo era entender a diversidade cultural dessa sociedade, tá? Não tinha ainda uma pesquisa de campo, né, porque pesquisa de campo vem de onde? Vem do estudo da etnografia, mas a antropologia começou a crescer, a se renovar, tá? Então, esse processo surgiu, a antropologia, no caso, nasceu através das escolas antropológicas, que são as escolas funcionalistas, culturalistas, interpretativistas, estruturalistas. Mas as duas mais importantes, que é bom a gente se situar, são as escolas funcionalistas e culturalistas. A escola funcionalista, o principal representante é Bronislaw Malinowski, tá? Que eu não sei dizer mais ou menos esse nome, que o nome não é da minha língua, mas enfim, é Bronislaw Malinowski, ok? Ele é o principal representante da escola funcionalista. Essa escola funcionalista era uma escola cujos participantes procuravam o quê? Explicar aspectos da sociedade em relação às funções, né, realizadas por indivíduos ou então as consequências, né, dessas funções para a sociedade como um todo. Tá? O que esses indivíduos faziam? Quais eram as suas funções? E quais suas consequências para a sociedade em si? Tá? Então, essa escola funcionalista ele prioriza a cultura como a totalidade. Tá? E interessa-se pelas instituições e suas funções para a manutenção da totalidade cultural. E temos o culturalismo, que é em relação ao culturalismo norte-americano, tá? Em que dá ênfase à construção e identificação de padrões culturais e estilos de cultura, o chamado ethos, tá? Bom, essa foi a primeira parte da antropologia, em que surge a partir da pré-história, em que eles vão estudar os comportamentos das pessoas, né? E para finalizar essa primeira parte da antropologia, para a gente já ir para a sociologia, saber que o pai, considerado o pai da antropologia contemporânea, foi Franz Boas, certo? Ele foi o pai da antropologia contemporânea, ele é considerado o pai, certo? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, tá? Eu não tô aqui para vocês, tipo, você é SDF, você sabe do assunto. Não, eu tô aqui para ajudar você, porque eu tenho prova desse assunto, e além de eu estar me ajudando, eu estou ajudando a você que ainda não estão em dificuldade de aprender o conteúdo. Então, boa sorte e bom estudo. Daqui a pouco nós estamos de volta com a outra parte, seguindo então para a sociologia. Beijão, tchau, tchau.